Neste momento, sinais invisíveis percorrem o ar ao nosso redor. Além do espectro de luz que nossos olhos conseguem ver, enormes ondas de rádio tão amplas quanto casas levam informações entre computadores, sistemas de GPS, celulares e muito mais. Na verdade, o sinal transmitido pelo celular é tão forte que, se nossos olhos pudessem ver as ondas de rádio, o celular seria visível de Júpiter. Pelo menos nossos olhos especiais conseguiriam ver isso se o céu não estivesse inundado com interferência de roteadores, satélites e, claro, pessoas em voo que não deixaram o celular no modo avião. Essa configuração não é para proteger nosso voo, é para proteger todos os outros em nosso caminho de voo. Os telefones celulares se conectam às redes emitindo informações na forma de ondas eletromagnéticas, especificamente ondas de rádio, que ocupam essa faixa do espectro eletromagnético. Essas ondas de rádio vêm em uma série de comprimentos de onda. Vamos imaginar que nossos olhos especiais vejam os vários comprimentos de onda como cores diferentes. Quando fazemos uma chamada, o celular gera um sinal de onda de rádio que é enviado à torre de celular mais próxima. Se estivermos longe do serviço, o celular vai gastar mais energia da bateria para enviar um sinal de maior amplitude em um esforço para fazer uma conexão. Uma vez conectado, esse sinal é retransmitido entre as torres de celular até o destinatário da chamada. Como nossa chamada não é o único sinal, as torres que gerenciam as chamadas atribuem a cada celular envolvido o seu próprio comprimento de onda. Essa cor específica garante que não sejam atendidas as chamadas de outras pessoas. É até um pouco diferente do comprimento de onda em que nosso celular recebe as informações para não interferir no sinal que chega. Mas há um número finito de cores para escolher, e desde o advento do Wi-Fi, a demanda por propriedade desses comprimentos de onda aumentou drasticamente. Com todos esses sinais no ar e um número limitado de cores para atribuir, está cada vez mais difícil evitar interferências, principalmente quando as torres de celular recebem muitos sinais ao mesmo tempo, como durante emergências regionais, quando todos estão tentando usar o celular. Mas outras fontes de interferência são mais evitáveis, como celulares à procura de sinais a partir de milhares de metros no céu. Os celulares nos aviões estão muito longe das torres de celular, então eles fazem um trabalho extra para enviar os sinais mais altos possível em busca de serviço. Mas como os aviões viajam muito rápido, os celulares podem estar muito mais próximos do que o esperado de uma torre de celular, tocando muito alto com um sinal enorme que abafa os que estão no solo. Então, quando voamos sem usar o modo avião, estamos agindo basicamente como um bloqueador de rádio militar, enviando ondas de rádio gigantes que interferem nos sinais próximos. Mesmo no chão, quase todos os nossos aparelhos eletrônicos emitem ondas de rádio nocivas, deixando nossa internet mais lenta e nossas chamadas instáveis. Isso leva os consumidores a pagar por mais largura de banda, forçando provedores de serviços a assumir mais do espectro de rádio e a enviar mais satélites para o céu, criando um círculo vicioso que pode acabar apagando as estrelas. Porém, mesmo sem esses satélites, esse sistema está ameaçando nosso relacionamento com o cosmos. Os radiotelescópios usados para astronomia dependem de uma banda específica de comprimentos de ondas para ver o espaço profundo. No entanto, embora esse intervalo seja teoricamente protegido, os limites não são aplicados. Por exemplo, o Very Large Array pode ver sinais em torno do nosso sistema solar de 1 a 50 GHz. Mas, se tentar procurar sinais abaixo de 5 GHz, a busca pode ser abafada por um mar de celulares em rede 5G. Hoje, nenhum lugar na Terra é uma zona silenciosa de rádio. Satélites que transmitem sinais ao redor do mundo cobriram o planeta em ondas de rádio. Mas existem alguns lugares com céus menos lotados, onde os radiotelescópios podem olhar para o espaço profundo. Aqui podemos ver o buraco negro no centro da Via Láctea e descobrir os segredos de galáxias a até 96 bilhões de anos-luz de distância. Bem, desde que os celulares que enviam sinais da primeira classe não obstruam a visão. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.